Irmãos regressaram também das suas férias, sejam todos bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente, já tínhamos saudades, glória a Deus por isso. Vamos então à palavra de Deus, hoje vou direto à palavra, no final vou depois falar algumas novidades à igreja, comunicar a vocês certas novidades que estão a acontecer e que é bom estarmos todos por dentro, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 17. Hoje nós vamos continuar a falar acerca de fé. Eu quero encorajar os irmãos, porque se tiver que fazer o resumo de todas as lições de fé que tenho vindo a falar, gastava o tempo todo. Então eu quero encorajar os irmãos a irem ao YouTube, à nossa página do YouTube, e lá estão todas as mensagens que nós temos ensinado aqui, e seria muito bom que todos pudéssemos ouvir e voltar a ouvir esta série sobre fé. Hoje eu quero falar, o título é A Fé Não É Moeda do Céu. Digam todos comigo, a fé não é a moeda do céu. Antes de nós lermos Mateus 17, nós vamos ler a partir do versículo 14. Antes de lermos, olhe para mim para dar aqui uma pequena introdução. Durante muitos anos, eu estou a falar por mim, durante muitos anos, eu fui formatado a ver a fé como uma moeda que compra tudo o que o dinheiro não compra. Muitas vezes éramos exortados assim, a fé compra tudo o que o dinheiro não compra. Então durante muitos anos eu fui assim formatado, e provavelmente muitos de vocês também. E então dava-se este exemplo de que a fé é a moeda do céu, que tem duas partes, assim como a moeda tem está impressa dos dois lados, não é? Então a fé também tinha, digamos assim, duas faces, que era crer e falar. Digam lá todos comigo, crer e falar. Então dava esta ideia que se nós acreditássemos, se acreditássemos muito, e falássemos, que tudo o que falássemos vai acontecer. Eu não sei o que é que aconteceu com vocês, mas comigo esta experiência desta fé de moeda não deu muito certo. Porque eu acreditava, falava, desculpa a expressão, quase até a língua cair e continuava tudo na mesma. E alguém dizia assim, pastor, mas espera lá, Jesus disse que se nós até falarmos aos montes, eles se movem de um lado para o outro. Então é porque é assim. E então nós temos que ler o que é que Jesus realmente disse. Então vamos ver aqui Mateus 17. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: não há nenhum registro na Bíblia que alguma vez Deus tenha mudado uma montanha de um lado para o outro. Porque senão quase que nós chegávamos aqui e agora dizíamos à Serra de Sintra para ir para ali para a Serra da Rábida, e a Serra da Rábida ia para a Serra de Sintra. Portanto, não há nenhum registro disso. Também não há nenhum registro de que Jesus tenha mudado algum monte. Jesus nunca mudou um monte nenhum. Estou a falar de um monte físico, não é uma montanha. Ele nunca fez isso. Então temos que perceber o que é que ele quer dizer com isso? Porque há um contexto no meio disto tudo. Então, Mateus 17, versículo 14 diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito,
pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, digam comigo, teus discípulos, e não puderam curá-lo. Agora veja com atenção, eu vou ler o que é que Jesus responde. E Jesus respondendo disse-lhe: ó geração incrédula e perversa. Isto é uma resposta muito dura. Ó geração incrédula e perversa. Quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demónio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, não é? Porque já tinham recebido uma resposta tão dura, que eles foram de mansinho ter com Jesus, disseram: por que é que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Digam comigo, pouca fé. É? Aí diz incredulidade. Pronto. Aqui diz pouca fé, mas vai dar ao mesmo, já vou explicar porquê. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demónios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Irmãos, olha para mim. Nós hoje vamos aprender aqui uma coisa muito importante. Nós temos vindo a falar de fé e nós temos vindo a falar o seguinte: quem ouve o Evangelho e acredita nele, lhe é imputado fé, lhe é concedido fé, a medida da fé que Deus reparte a cada um de nós. Agora, nós também temos vindo a aprender que essa fé, ela precisa de amadurecer. Ok? Então agora repara aqui uma coisa, parece uma contradição. Nesta minha Bíblia, na vossa fala de incredulidade, na minha Bíblia fala aqui de pouca fé, e depois fala também, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem é que já viu uma semente de grão de mostarda? Fininha, pequenina, quase que nem se vê. E agora eu pergunto, essa semente é grande ou é pequena? É pequena. Então parece uma contradição quando ele disse para os discípulos: por causa da vossa incredulidade, ou podemos dizer, por causa da vossa pouca fé. E depois ele diz: se tiveres fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é pequenino, pedireis tudo, até podem dizer ao monte para passar de um lado para o outro. Apesar de que não há registro de Deus nunca ter mudado nenhum monte, nem Jesus ter mudado nenhum monte, Jesus está a dizer assim: se for possível que haja algum dia necessidade de mudar o monte, a fé que Deus vos deu tem essa capacidade. Tem essa capacidade. E a grande questão que está aqui não é o tamanho da fé, porque as pessoas ficam-se a comparar em fé grande, fé pequena, fé... O que Jesus está aqui a falar é o seguinte: há duas coisas que nós temos que entender. Uma coisa é a medida e a outra coisa é a qualidade. Uma coisa é a medida, outra coisa é a qualidade. A fé é pouca quando o conhecimento que temos do Evangelho é fraco e distorcido. Eu vou voltar a repetir porque isto é fundamental. Esta frase que eu acabei de falar é, digamos assim, a chave para entendermos a lição de hoje. A fé é pouca quando o conhecimento que nós temos do Evangelho também é fraco, e muitas vezes não só é fraco, como ele é distorcido. Porque há muita gente que prega muita coisa, mas pregam em nome de Deus coisas, mas muito distorcidas. E quando nós temos conhecimento sobre coisas distorcidas, a nossa fé, ela fica fraca. Ela não tem qualidade
de acordo com a qualidade do grão de semente de mostarda. A qualidade da fé depende da revelação, do conhecimento que temos sobre o Evangelho. Jesus disse assim: esta casta não se expulsa senão pela oração e jejum. Os discípulos não tinham esse conhecimento. Eles andavam com Jesus, e por isso é que Jesus diz: até quando, ó geração incrédula, vocês têm andado comigo, vocês comem comigo, vocês dormem comigo, ainda não entenderam? Então o entendimento deles sobre a vida espiritual era fraca. A qualidade da fé deles era absolutamente distorcida. Porque Jesus disse: esta casta não se expulsa senão pela oração e jejum. A fé pode ser do tamanho do grão de mostarda, pequena, mas se a revelação do Evangelho e a prática do mesmo for de qualidade, o pouco que você vive faz toda a diferença. Se aquilo que você conhece do Evangelho é de qualidade e vive, isso muda a sua vida ao ponto que, se for necessário, até as montanhas mudam-se. Aleluia! O que nós precisamos aqui é de fé com qualidade, com entendimento. Não basta só acreditar nas boas novas, mas nós precisamos de crescer em entendimento, em revelação. Quando eu falo revelação, não estou a falar nada de coisas assim, vem uma revelação. Não, a revelação está toda feita, ela está toda aqui, está neste livro. O que nós precisamos é de, ao ler este livro, e se nós conhecermos o verdadeiro Evangelho e vivermos esse verdadeiro Evangelho, por mais pouco que você conheça, mas se esse Evangelho que você conhece não é distorcido, não é falso, esse pouco que você sabe se torna muito na sua vida. Se torna uma explosão de graça de Deus na sua vida e na minha vida também. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver Mateus 13, mais atrás. Eu vou-vos ler a passagem que eu mais gosto da Bíblia. Mateus 13. E vamos ler a partir do versículo 3. Mateus 13, versículo 3 diz assim: e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, cederá e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Digam comigo: nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Porquê? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Veja só, quando uma pessoa
compreende o Evangelho, Jesus diz, quase como uma obrigação, tem que os curar. É engraçado, não é? Mas continuando. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, veja só, não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmos. Antes é de pouca duração, e chegando à angústia e à perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas, digam todos comigo, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. É o que ouve e compreende. Mais uma vez, é o que ouve e compreende a palavra. E agora qual é o resultado? E dá fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Digam todos comigo, amém. Irmãos, olhem para mim. As 3 primeiros casos de pessoas que Jesus fala aqui, ele está-se a referir a este povo do versículo 15. Veja lá outra vez o versículo 15, diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos. Isaías profetizou, não é? Dizendo, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Todos estes 3 primeiros casos aqui, são pessoas que ouvem a palavra. Elas ouvem a palavra e vejam como é que é a reação de alguns. O primeiro caso diz que ouve a palavra, mas não entendem a palavra. Quem não entende a palavra é roubada. A palavra é roubada. O diabo rouba a palavra. Em segundo lugar, vêm aqueles que ouvem a palavra e se exultam e dizem assim, puxa vida, que mensagem fantástica que aquele homem falou. Epá, eu estou admirado. Eu gosto de ouvir aquela pessoa. Olha como ele fala tão bem. Que mensagem fantástica. Mas, quando começa a vir as primeiras perseguições, angústias, dias de angústia. Quem é que está aqui já teve pelo menos um dia de angústia aqui? Eu já. Dias difíceis. Às vezes alguns de nós temos muitos dias difíceis. Mas a pessoa, a mínima coisa que sente de oposição, a pessoa diz assim, aquele tipo fala muito bem, mas não me alegra. Mas aquele é fantástico o que ele fala, mas se calhar só funciona para ele, para mim não. E a pessoa se deixa ir abaixo por causa do dia mau, por causa do dia de angústia. E na verdade, sabe o que é que acontece? Nós já vamos ver melhor. É porque esta pessoa, na verdade, ele não acredita, tem o coração endurecido. Ele ouve com alegria, mas não acredita. E depois tem aquelas pessoas que é o terceiro caso de pessoas que ouvem, não é? E é o oposto, elas não se deixam ir abaixo ou não, por causa da perseguição ou do dia da angústia, pelo contrário, é pelos dias bons. É porque a pessoa é seduzida pelas riquezas deste mundo, a pessoa é seduzida por outras coisas, por outros objetivos, por outros estilos de vida. Eles gostam do que ouvem, eles gostam do Evangelho, mas o Evangelho não faz parte das prioridades da pessoa. A pessoa tem outras prioridades na vida. Então, na verdade, a pessoa não crê. Porque quem crê verdadeiramente, leva isto a sério.
leva isto a sério. Eu vou fazer aqui uma comparação com a ida ao médico. Todos nós já fomos ao médico. Você chega lá ao seu doutor, nós podemos ter, o médico pode ter a reação dos pacientes tal e qual como Jesus esteve aqui. Vem o médico fala com ela, olha, a senhora vai ter que fazer isto assim, sim. E ela, como não pergunta, sai do consultório cheia de dúvidas. Ela não compreendeu o que o médico lhe disse. Chega à casa, troca os medicamentos e depois já não se lembra o que é que o médico disse. Não compreendeu, aquilo não caiu lá. Ela não esteve com aquela atenção que é devida para poder se tratar. Depois existe aquele caso daquelas pessoas que vão ao seu doutor, o seu doutor diz, olha, faça este tratamento, você vai ver, mas tem que seguir isto à regra. E a pessoa sai do consultório, ai, querido, é desta vez que isto vai funcionar. E chega à casa, começa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Então, não sei, eu acho que eu estou pior. Então, mas não podemos desistir, temos que continuar a fazer o que o doutor disse. Não sei, eu não estou para isto, deixa-me lá ir à internet. Google, eu tenho este problema, olha, mas este diz que não é bem aquilo que o outro disse. E de repente a pessoa chega a uma altura e fica completamente desfocada. E já não sabe se toma, se não toma, a que horas é que toma. E está uma confusão danada. Diga comigo, oh glória. Diga assim, a pessoa que devia estar aqui hoje a ouvir não está, infelizmente. Depois tem o terceiro caso daquela pessoa que é assim. Olha lá. O que o seu doutor disse que sim, vamos fazer. E a pessoa gasta uma fortuna, mas depois já não sabe bem também a quantas anda. E lá se foi a cura da pessoa, a pessoa que andava à procura de ser resolvida. Estou a fazer aqui uma comparação só para nós percebermos melhor o que é que Jesus quer dizer com isto. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, o seguinte, aquele que verdadeiramente crê no Evangelho, aquele que verdadeiramente crê é aquele que se propõe a ouvir o Evangelho e se propõe a compreendê-lo. E quando nós compreendemos e crescemos, a nossa fé, ela fica cada vez mais madura, mais adulta, que cresce. E essa fé é a força que nós precisamos para que, se for preciso, mudar uma montanha de um lado para o outro, essa montanha, se for preciso, ela muda. Se Deus precisar de mudar uma montanha para ajudar você, Ele vai mudar. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Veja aí Lucas 24. Agora nós vamos perceber porque é que Jesus chamava que os discípulos tinham pouca fé, ou em muitas ações que eles estavam juntos com Jesus, Jesus até os chamou de incrédulos. Por exemplo, ele chamou de incrédulo ao Tomé. Mas sabe que não foi só o Tomé que ele se tornou incrédulo também? Por exemplo, em Lucas 24, conta aqui a história que após a ressurreição de Jesus, Jesus apareceu a 3 mulheres e ele disse assim, vai ter com os teus companheiros, né? Neste caso de companheiros, no sentido de vai ter com os teus irmãos e anunciai que eu estou vivo. E elas foram. E olha aqui assim, no versículo, por exemplo, Lucas 24, versículo 10 diz assim, e eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E agora digam todos comigo, e as suas palavras lhes pareciam como desvario,
E não as creram. Todos eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. No entanto, andaram com Jesus aquele tempo todo. Jesus tantas vezes que disse que iria ressuscitar, e mesmo assim, quando apareceram testemunhas de que viram Jesus, que foram aquelas mulheres, foram lá dizer a eles, e eles não acreditaram. Depois Jesus aparece a 2 discípulos a caminho de Emaús, a partir do versículo 13, contra essa história, e quando ele vai conversando com eles, chega ao versículo 25, diz assim: e ele lhes disse: ó nécios. Nécios é gente nova, né? Ó nécios, ó bebezinhos, e tardos de coração para crer. Tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E mesmo assim, eles não se tinham apercebido que na presença deles caminhava Jesus junto com eles. Esta história é fantástica. E quando nós chegamos aqui ao versículo 36, diz que Jesus apareceu a todos, diz assim o versículo 36, e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto mostrou-lhes as mãos e os pés. E agora veja o versículo 41, e não o crendo, eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. E agora digam todos comigo, versículo 45 então. Abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E ele continua a falar assim, convinha, etc, etc. Olha para mim, irmãos. Deixa-me dizer uma coisa. Nós vamos imaginar que Jesus estava aqui vivo no nosso meio. Nós podíamos andar todos os dias com Jesus, ver o que ele fazia, ouvir o que ele falava, e mesmo assim podíamos não compreendê-lo. Por exemplo, Judas não compreendeu Jesus. Judas foi quem o traiu. E muitos deles, a maioria deles, não o compreenderam até o dia em que eles o viram ressuscitado. Tiveram que tocar, sentir, apalpar. E mesmo assim, estavam ainda incrédulos. Estavam assim: ai meu Deus, mas será que isto é mesmo Jesus? E então Jesus começou a lembrá-los a eles das Escrituras, o que é que os profetas falaram dele, as promessas que havia sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus ia fazer com todos nós, que ia perdoar os nossos pecados, que ele iria ser as primícias da ressurreição e nós também iremos ressuscitar com ele. E ele começou a lembrar isto tudo a eles, e eles na presença de Jesus, até que diz que se lhe abriu o entendimento. Digam comigo assim: abriu-se o entendimento. E foi então que houve ali uma explosão na maturidade da fé daqueles discípulos. A qualidade da fé, como Jesus diz assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, se a qualidade da vossa fé estiver lá, se vocês trabalharem nessa qualidade, se vocês mantiverem essa qualidade, se vocês não se deixarem
digamos assim, perder essa qualidade, então, se for necessário, até os montes se podem mover. Até os montes se podem mover. E volta àquilo que eu disse no início, a qualidade da nossa fé, ela depende da compreensão que nós temos do Evangelho. Quanto mais nós compreendermos o espírito do Evangelho, o que é que Jesus nos quis dizer, e viver esse Evangelho, porque não é só compreendê-lo, é viver. E eu até arrisco a dizer o seguinte, quanto mais, isto é quase como a bateria de um carro, por exemplo, o carro para pegar precisa da energia da bateria, mas quando a bateria gasta-se no arranque do carro, ela é recarregada com o alternador. Então isto, quase que eu arriscaria a dizer o seguinte a vocês, na minha compreensão, eu arrisco a dizer o seguinte, que à medida que você vai vivendo aquilo que acredita, mais o Senhor vai abrindo a compreensão. E quanto maior é a compreensão sobre a prática do Evangelho, melhor vamos praticar esse Evangelho. E isso vai formando assim essa qualidade da fé, que se for possível e se for necessário, essa fé move montanhas. Os irmãos estão-me a entender? Para mim, cada vez é mais claro o seguinte, irmãos, que quando a gente se remete apenas a esta questão, voltando ao tema, a fé não é a moeda do céu. Quando nós começamos a pensar assim, basta só acreditar e falar. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, com toda a ousadia, não me levem a mal, mas desculpem a minha ousadia, não chega. Porque quantos de nós estamos aqui, e vamos ser honestos connosco mesmo, não é? Que falamos tantas vezes, na semana passada, ou que foi há 2 semanas, falei, chamar as coisas que não são como se já fossem. Quantas vezes a gente chama as coisas que não são como se já fossem, mas passa-se os meses e está tudo na mesma. Porquê, meus amados? Porque a nossa compreensão acerca de fé, ela não está com aquela qualidade de vida. Está distorcida. E hoje nesta lição quero acrescentar um bocadinho mais, tudo para chegar a este ponto agora do seguinte. Hoje eu quero vos encorajar a nós todos crescermos no entendimento do Evangelho. Para isso nós temos que o ler. É o primeiro passo, é a coisa mais simples, é começar a ler o Evangelho. Ninguém pode conseguir estudar para ser doutor se não começar a agarrar-se aos livros da medicina. Ninguém pode querer, desejar ter o conhecimento da advocacia se não, no mínimo, não começar a estudar. Pegar nos livros e estudar. Então, meus amados, se nós que somos cristãos e dizemos que acreditamos em Jesus Cristo, então, no mínimo, o primeiro passo que todos nós temos que fazer é pegar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e começar a ler. E sabe o que eu lhe vou dizer uma coisa? Você não vai entendê-lo à primeira vez que lê. Não vai entendê-lo todo. Você e eu, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos levar uma vida inteira a conhecê-lo. A conhecê-lo. Onde é que está aquela passagem de Oseias 6? Vamos abrir as Bíblias em Oseias capítulo 6. Oseias, capítulo 6. Versículo 3. Ok. Oseias 6, versículo 3 diz assim, digam todos comigo, conheçamos
Mais uma vez, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Diga comigo, em conhecer ao Senhor. Amados, se nós pensarmos que já sabemos tudo acerca do Evangelho, eu quero dizer uma coisa, não sabemos. Eu não sei tudo. Mas se eu me propuser em buscar ao Senhor, isto é, em ler, no mínimo, começar a lê-lo e pedir a oração ao Espírito Santo, Santo Espírito, ajuda-me. À medida que eu vou lendo, ajuda-me, ensina-me. E depois aqui na igreja também, vocês orem por mim para que a gente possa também ajudar a cada um de nós a crescermos neste entendimento. Por isso é que nós vimos também à igreja para podermos conhecer um pouco mais do que é que as Escrituras falam acerca de Jesus. Para que o nosso entendimento seja desbloqueado. E à medida que o nosso entendimento se aperfeiçoa e nós entendemos o que é que aquelas palavras de Jesus quer dizer, então nós vamos depois e praticamos. Há bocado eu dei aquele exemplo dos médicos, e foi só apenas um exemplo. Como é óbvio, às vezes a gente tem que, até há casos que temos que mudar de médico, porque aquele médico não está a ajudar nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, eu dei aquele exemplo porque Jesus não é um médico que falha. Jesus não falha. E se alguma coisa nós não estamos a conseguir entender, a culpa não é de Jesus. Nossa que temos que continuar a prosseguir para entender o que é que Jesus quer dizer com isto. Mas o mais importante de tudo para mim é o seguinte, irmãos, a chave para nós entendermos as Escrituras começa por acreditar. Diga comigo, acreditar. Quando eu acredito no Evangelho, este acreditar no Evangelho me leva a prosseguir, a querer conhecer o Senhor. Por isso é que a Bíblia diz que o Senhor não se revela a todos do mesmo jeito. Ele ama-nos a todos, mas Ele não se revela a todos do mesmo jeito. Amém? Por exemplo, se eu deixar de ter comunhão com a minha esposa, se eu não ligar nenhuma a ela e for com o tempo, cada vez mais passo menos tempo com ela, chega uma altura que ela se deixa de se entregar a mim. Ela se deixa de se revelar, digamos assim. Mas se eu continuar a prosseguir e amá-la e desejo estar com ela, ela se dá mais a conhecer ainda e é uma aprendizagem a vida inteira. O mesmo é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós propomos no nosso coração conhecê-lo, então Ele se revela a nós. E para terminar, eu queria que vocês abrissem agora a parte final desta lição em Lucas 10. Lucas capítulo 10. E esta passagem também é muito bonita, porque eu vou só resumi-la por causa do tempo, mas quer só dizer o seguinte: Jesus chama os discípulos e mandou-os a ir de 2 em 2 para pregar o Evangelho, curar os doentes, expulsar os demónios, enfim. E eles foram. E às vezes nós pensamos assim, que grande fé que aqueles discípulos tiveram. Sabe porquê que aqueles sinais e maravilhas aconteceram quando Jesus os mandou 2 a 2? Eles não foram na força dele. Nem sequer na fé deles, eles foram na obediência de Jesus, em nome de Jesus, representando a Jesus. Quem é que já trabalhou aqui para patrões que você não, digamos assim, o seu acreditar neles não era assim grande coisa, mas você era obediente ao patrão? Quem é que já trabalhou assim?
Não é pessoas assim, epá, eu não gosto nada do caráter daquele meu patrão, mas você obedece. E isto também é interessante, porquê? Porque por vezes há pessoas que obedecem, eu vou dizer uma coisa que pode ser dura, há pessoas que podem obedecer a Jesus, mas não creem mesmo nele. Obedecem porque estão debaixo de uma hierarquia que alguém na igreja diz assim, faça assim, e ele vai e faz. E a pessoa pensa que está a servir a Deus, mas está apenas a obedecer à pessoa que está ali. E isso não, a obediência não é sinal de crer, de acreditar. Porque quando nós acreditamos no Evangelho, sabe o que é que estamos a dizer? Eu acredito no Espírito de Jesus Cristo. Eu acredito naquela pessoa de Jesus Cristo. Eu acredito que Ele é Deus. Eu acredito no caráter dEle. Eu acredito que aquilo que Ele fala é mesmo verdade. Ele não muda. Ele é o mesmo hoje como antigamente. Glória a Deus. Eu acredito naquele homem. Os irmãos estão-me a entender? Então não é uma obediência por obedecer, é uma obediência porque eu acredito. Mas vocês viram há pouco que muitos daqueles discípulos, na hora em que Jesus lhes apareceu, eles não acreditaram. Jesus encontrou-os incrédulos, até que se lhes abriu o entendimento. Glória a Deus. E agora ele pega aqui nesta parte é que eles voltaram todos contentes, versículo 17, voltaram os 70 alegres, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demónios nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Você sabe que a gente não entra no céu por expulsar demónios, mas por crer naquela pessoa de Jesus Cristo, para crer no poder da ressurreição. Aleluia. Jesus disse assim, naquele dia muitos me dirão, Senhor, não andei eu a expulsar demónios? Foram obedientes, mas não acreditavam no Cristo. E ele disse, não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes. E agora digam todos comigo, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. E agora leio eu, presta atenção. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. E nem quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Diga comigo, o quiser revelar. Se Jesus não abrir o teu e o meu entendimento, nós não vemos nada. Jesus é a chave, é o código que desbloqueia o nosso entendimento sobre o Evangelho. Quando eles estavam lá em Lucas 24, lemos há pouco, eles não estavam a perceber nada do que é que estava a acontecer, pensavam que era um fantasma, era um espírito, e ele começou a dizer, pá, vocês esqueceram-se do que eu andei aqui a falar? E os profetas falaram sobre mim, e os salmos falaram sobre mim, e o Deuteronômio falou sobre mim, o Moisés falou sobre mim, tantos livros falam sobre mim e vocês estão esquecidos? Eis eu aqui vivo, apalpai-me, eu ressuscitei, eu venci a morte, aleluia! E de repente, puf, se fez luz. E houve uma explosão na fé daqueles homens. Enquanto esta explosão não fizer esta luz nos nossos corações, o nosso entendimento sobre muitas coisas que nós ouvimos na igreja e lemos na Bíblia, o nosso entendimento pode não ser o suficiente ainda, pode haver ainda algumas deficiências. Mas sabe qual é a vontade de Deus? É que todos, sem exceção, desde as crianças aos mais velhos, todos sem exceção, possam ter este Jesus que se revela a nós,
que abre o nosso entendimento. E quando esse entendimento é aberto, irmãos, a nossa fé, ela fica com a qualidade do grão de mostarda. Ela até pode ser pequena no sentido, podemos não ter muito conhecimento, mas o que está aqui em causa não é você saber tudo. O que está aqui em causa é aquilo que você sabe, você entende. E porque você entende, você pratica. Aleluia. Quantas vezes eu já disse aqui que a igreja, no modo geral, no mundo inteiro está doente. Porquê é que está doente? Porque nós não estamos a praticar o Evangelho na sua plenitude. E porquê? Eu pessoalmente acredito, eu José Fidalgo, pessoalmente acredito que a culpa não podemos dizer assim, é de toda a gente. Não, a culpa é assim, é que nós pregadores, principalmente nós pregadores, não estamos a conseguir explicar como é que se vive o Evangelho. Por dois motivos. Porque nós, pregadores, muitas vezes nós pregamos e não o vivemos, e as pessoas precisam ter referências. As pessoas precisam ter referências. Paulo muitas vezes diz assim, façam aquilo que eu vos digo. Aquilo que vocês me veem a mim fazer, fazei vós também. Jesus a mesma coisa, olha, aquilo que vocês me viram a mim fazer, façam vocês também. E esta palavra é para mim, eu hoje estou a levar aqui uma bufetada para mim também. Porque eu, como pregador do Evangelho, não só eu tenho que dizer aos outros o que é que o Evangelho diz, mas eu tenho que ser também uma fonte de referência e de inspiração para aqueles que me veem, aqueles que me ouvem a falar, dizem assim, aquele homem pode ser um bocado estranho, amada, como ele fala, mas olha, aquele é diferente. Há qualquer coisa diferente na vida dele. Há algo que ele faz, que nós fazemos, que todos nós fazemos, que as pessoas olham para nós e dizem assim, há ali uma diferença naquele pessoal. E é essa diferença, é essa qualidade que eu quero para esta igreja. Se todos vocês puderem ser ricos, eu fico contente. Mas eu não estou à procura que vocês sejam milionários. Eu estou à procura que vocês sejam ricos no vosso coração, no vosso entendimento do Evangelho, e que vocês o vivam. Vivam a misericórdia. Vivam o amor ao próximo. Se você ler aquelas passagens que eu li hoje, você vai ver que a seguir Jesus conta a parábola do samaritano. E ele começa a dizer assim, olha, vocês sabem o que é ser entendimento do Evangelho? Sabe? É como este samaritano. Estava um homem quase morto, no chão. Passou lá o sacerdote. Não tem tempo para ele porque vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Aleluia, o Senhor é bom, glória a Deus, Deus é tão bom. Passa lá o levita. Eu estou atrasado, tenho que ir para os ensaios. Tenho que ir cantar, porque se eu falto, a minha diretora dá-me na cabeça. E ninguém tem tempo para acudir o homem que está morto. E aparece um homem, um samaritano, desculpa a expressão, um cigano da vida. Uma pessoa que a gente repugna. Um angolano, um guineense, alguém que a nossa sociedade às vezes fica assim. E aparece lá e ele diz assim, pega nele, limpa-lhe as feridas, leva em cima do cavalo dele, leva-o a uma estalagem e está aqui, cuidem dele, eu tenho que resolver um assunto, eu já venho e tudo que vocês gastarem com ele, quando eu vier eu pago. Uau! Jesus está a dizer assim, isto é que é entendimento do Evangelho. Vocês lembram-se do soldado que veio, o centurião, e que Jesus disse assim, nem em Israel vi tanta fé. E aparece um tipo que nem sequer às sinagogas entravam, mas ele andava a escutar acerca de Jesus. Ele andava a escutar Jesus. E ele entendeu melhor do que aqueles que lá estavam, que era da terra, que já tinham os profetas falado com eles, e o Moisés e os salmos falavam com eles, mas eles não acreditavam neles. Faziam ouvidos de mercador, por isso é que Jesus disse, o vosso coração é um coração duro.
Mas aquele homem acreditou. E por isso Jesus disse assim: muitos vão vir do Oriente, do Ocidente, e vão se sentar na mesa com Abraão. Porque a grande questão não é se você falta muito à igreja ou se não. Se você vem aos ensaios, se não vem. A grande questão não é essa. Sabe qual é a grande questão? É: que evangelho vivemos nós? Que evangelho é que você acredita? Que evangelho está você a fazer? Porque se nós praticarmos esse evangelho, o nosso entendimento cresce. Uau! E a fé torna-se tão saudável dentro de nós que ela move as montanhas se for preciso. Se for preciso alguma coisa na tua vida que seja preciso mudar, o Senhor Jesus aparece. Lembra-se que há bocado diz assim: eu não abro o entendimento a estes incrédulos. Sabe porquê que Ele não abre? Porque se abrisse o entendimento aos incrédulos, seria injusto. Porque se Ele abrisse os entendimentos aos incrédulos, então eu tinha que os sarar. Mas quando Ele abre o entendimento aos que creem, quando Ele abre o entendimento a nós, Ele nos sara. Ele nos sara completamente, glória a Deus. Corpo, alma e espírito, Ele sara-nos, glória a Deus. E por isso, meus amados, eu volto e termino por dizer o seguinte: aquilo que eu sempre acreditei, e este é o sonho, o alvo do meu coração. Eu não me importo, eu estou aqui ainda hoje, se alguém precisar, eu oro por si, eu imponho as mãos, eu acredito nisso tudo. Eu acredito em tudo, eu oro por si, se for preciso, todos os dias. Mas o meu grande alvo é o seguinte: nós vamos chegar a uma altura em que a maior parte de nós, só porque ouvimos e crescemos no entendimento do Evangelho e vivemos lá fora, saindo destas paredes, vivemos o Evangelho lá fora, oh irmão, você não precisa temer nada, porque Deus vai restaurar as áreas todas da sua vida que houver para restaurar. Oh irmãos, eu preciso de ser restaurado em muitas áreas. Eu próprio, irmão, estou aqui para dizer: eu tenho que crescer no entendimento do Evangelho. Porque eu sei que a minha fé, quanto mais ela crescer e ficar madura, e mais eu vivê-la, mais o Senhor cuida de mim e não preciso me preocupar com nada. O Senhor cuida de mim. E por isso, meus amados, eu quero dizer uma coisa para terminar, dizer o seguinte: amados, se você pensa que vir aqui apenas ao domingo que é suficiente para a sua fé ficar madura, esqueça. Eu quero encorajar que vocês leiam a Bíblia em casa. Estudem. Juntem-se em casa, vocês como família, estudem a palavra. Orem. Proponham-se a ouvir as mensagens. Às vezes nós gastamos tempo com tanta coisa e perdemos tempo às vezes a ver televisão, programas seguidos e episódios disto e daquilo, e a gente não cuida da fé. Não cuida da fé. Precisamos de cuidar da nossa fé. Amém? Vamos baixar as nossas cabeças. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero pedir neste dia que tu nos aumentes em entendimento. Ajuda-nos a entender, Senhor, cada vez mais e mais, acerca daquilo que o Evangelho nos ensina. Senhor, eu oro para que esta qualidade cresça nos nossos corações. Que a fé da nossa igreja seja uma fé com qualidade. Com qualidade. E assim eu sei que tu te vais te revelar a cada um de nós.